TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Muito boa tarde a todos. Queridos irmãos, roguemos a Jesus que nos envolva a todos na sua paz e na sua alegria e que possamos todos nesta tarde partilhar a reflexão que se pretende seja comum e possamos daqui sair com uma outra perspectiva sobre o que este tema nos traz hoje. Temos como tema a fecundação e reversão perispiritual original. Primeiro, qual é o objetivo deste tema? Pretende que nós descobramos Deus em nós. Como? Através de uma das leis divinas que vamos aqui refletir hoje. Só é possível entendermos, conhecermos e descobrirmos Deus em nós, porque essa é uma descoberta íntima. Somos nós, querendo, meditando, refletindo, estudando e orando. Nós vamos conseguir essa sintonia e haverá um momento que diremos: Eureka! Eu descobri Deus. É essencial que isso aconteça em nós. E, para nos ajudar a compreender como chegar a Deus, vamos aqui fazer uma pequena análise sobre o que Paulo escreve aos Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 6. Diz ele aos Hebreus: seus irmãos de raça, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E esta é a descoberta nossa. Nós necessitamos de descobrir que, de facto, Deus existe. E o que é fé? É uma convicção íntima. É uma certeza absoluta da existência de Deus como a inteligência suprema do universo e a causa primeira de todas as coisas. Nós temos que chegar a essa conclusão. Obrigada. Nós temos que chegar a essa conclusão. E para que isso aconteça, vamos aqui, perante uma das leis divinas, entender como de facto é Deus. O que é Deus? O que é Deus? Então, vamos lá. Então, fecundação. Fecundação é um termo bastante conhecido pela generalidade das pessoas. É uma das fases da lei de reprodução. É uma das fases dessa lei maravilhosa que se chama lei da reprodução. E o que é que essa lei reproduz? Corpos. Apenas corpos. Para quem são esses corpos? Para os espíritos que necessitam de reencarnar. É isso. Nós já vamos ver mais à frente. E reversão perispiritual original.
O que significa isso? Significa que o espírito, para reencarnar, necessita de restringir o seu perispírito ao máximo, e já vamos saber qual é o máximo do restringimento que é necessário que o perispírito adquira. Vamos então avançar. Portanto, posto isto, nós certamente vamos então seguir. Allan Kardec coloca a seguinte questão aos espíritos superiores: a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Reparem, a resposta é muito objetiva. É o mundo corporal, o mundo das formas. Sem corpo, este mundo não existiria porque os espíritos não podiam reencarnar. Eles não reencarnariam na crosta terrestre. Sem corpo. Portanto, a resposta é muito, muito clara. Portanto, o que se reproduz são corpos materiais ou vestes para o espírito retornar. Não, aqui, talvez a letra fosse aqui um pouco maior. Sim, sim. Desculpa. É muito pequeno. Pois está. Obrigada. Obrigada. Portanto, é isso. Vestes para o espírito retornar, para o espírito reencarnar na crosta terrestre. De contrário, o espírito dificilmente evolui. Ele evolui mais rapidamente aqui. Porque aqui é uma escola onde aprende a teoria e a prática. Não se reproduzem seres, porque o ser já existe. Isto é, o espírito. Claro, não é? É muito claro. E aqui nós temos, então, o início da formação do corpo. Nós temos nesta célula já fecundada, que já é uma só, temos o óvulo fecundado, que forma já só uma célula, duas células unem-se, a masculina e a feminina, e formam uma só. E esta célula chama-se célula-ovo. Aqui já se encontra em potência o corpo humano. Vejam, e a partir daqui nós vamos seguir o mecanismo da formação do corpo. E o que é que nós aqui observamos e deduzimos? A presença de Deus. Não esqueçam que é o que nós pretendemos. Em tudo o que nós vamos aqui observar e refletir, tem como centro descobrir Deus, nesta lei. Então, nós vemos aqui já a célula-ovo com parte é do masculina, portanto, do futuro pai, do espírito que vai reencarnar, e a outra metade é da mãe, da futura mãe. Nós temos aqui dois núcleos, que significa que estão aqui duas células, mas que se uniram e formaram uma só. Nós vamos mais adiante desenvolver melhor. Mas já sabemos, é a partir do ovo que se vai desenvolver o corpo. Vejam a magnificência desta lei. A partir daqui se vai formar o corpo humano, o nosso corpo. E o restringimento perispiritual. Porquê o restringimento? Porque o perispírito vai alojar-se no útero feminino para servir de modelo ao corpo que vai formar-se.
o perispírito, antes de se preparar para a reencarnação, ele tem o tamanho humano normal. O tamanho que ele tem no plano espiritual. É a forma humana que nós temos, exatamente. E ele vai restringir-se ao máximo o que é necessário para poder penetrar no útero da futura mãe. A redução perispiritual atinge o tamanho que permite ocupar o útero da futura mãe. O tamanho normal do útero feminino durante a idade fértil varia entre 6,5 cm e 10 cm de altura e 6 cm de largura e 2 a 3 cm de espessura. E o útero feminino tem a forma de uma pera invertida. Portanto, a forma mais bojuda está em cima e a mais estreita está em baixo. O perispírito aí experimenta a excessiva contração quando ligado ao centro genésico da futura mãe. Então, vejamos aqui o que acontece de facto para que o perispírito se reduza. Vejam estas medidas, 6 cm a 10 cm. Portanto, ele fica com um tamanho minúsculo, que depois se vai desenvolvendo e nós vamos seguir todo esse desenvolvimento a seguir. Os engenheiros da reencarnação e os responsáveis pela condução da mesma promovem a progressiva ligação fluídica do espírito com os fluidos perispirituais da futura mãe. E começa, às vezes, até uma semana antes ou mais, ele já começa a ficar, o espírito já começa a ficar no ambiente doméstico para ir sintonizando e partilhando fluidos. A aproximação vibratória do espírito à futura mãe origina uma crescente interpenetração fluídica entre ambos. E já vão ver porque é que isso é importante. Isto é, estabelece-se uma permuta energética entre ambos. E contribui também para o restringimento do perispírito. Portanto, esta permuta fluídica também contribui para que o perispírito se comprima mais ainda. Tudo contribui. À medida, explica o instrutor Alexandre a André Luiz, à medida que se intensifica a aproximação do espírito aos futuros pais, ele vai perdendo os pontos de contacto com os veículos que consolidou na nossa esfera. Explica, portanto, o instrutor Alexandre. Portanto, à medida que isso vai ocorrendo, significa que ele vai perdendo a consciência e entra num sono letárgico. Os espíritos construtores, relata André Luiz, começaram o trabalho de magnetização do corpo perispirítico para quê? Para acelerar o restringimento. Há toda uma colaboração dos benfeitores espirituais. E esse trabalho é magnífico. Significa que estes espíritos, são sábios, têm um conhecimento muito grande das leis que atuam neste objetivo. E mais, tem muitos conhecimentos. Não é qualquer espírito que vai coordenar e responsabilizar-se por uma reencarnação. Sem que me possa fazer compreendido de pronto pelo leitor
comum, devo dizer que alguma coisa da forma de Sigismundo estava sendo eliminada. Isto é muito interessante, embora o André Luiz não esclareceu, ele só tocou muito subtilmente sobre aqui um determinado mecanismo, porque ele não foi autorizado a pormenorizar o que se passa. Mas nós já vamos ver um pouco mais adiante, mais objetivamente, o que é que de facto se passa, porque posteriormente Chico Xavier vai nos abrir o jogo e nos explica em melhor pormenor, que nos satisfaz mais. E André Luiz pergunta então a Alexandre: não teremos aqui um facto semelhante à morte física na crosta? Sem dúvida, desde que consideremos a morte do corpo carnal como simples abandono de envoltórios atômicos terrestres. O que é que se passou então aqui? Quer dizer que, à medida que o espírito, aqui trata-se do espírito Sigismundo, que ele se ia restringindo, o perispírito subtil ia se libertando de uma determinada matéria. Essa matéria era pertença do mundo espiritual onde ele esteve. Ele não podia, de maneira nenhuma, trazer essa matéria para o plano da crosta, porque não era compatível. Então, desagrega-se, tal como nós quando desencarnamos. Nós, quando desencarnamos, o espírito liberta-se do corpo material. A lei é igual. Acontece a mesmíssima coisa. Porque não podemos levar para o plano espiritual, com o espírito, o nosso corpo. O que parte é o espírito despojado desta matéria. Vamos ver o que é que nos explica Chico Xavier um pouquinho mais à frente. Revela-nos Chico Xavier, em Imagens do Além, de Eigurina Cunha e de Chico Xavier. Explica ele. Assim que se inicia a fase do sono letárgico, o corpo espiritual vai despojando-se da matéria grosseira, ficando com o perispírito subtil, sem trazer-lhe prejuízo algum. Como, por exemplo, a cobra que deixa a casca, quer dizer, muda a pele, este despojo grosseiro é enterrado em lugar próprio no cemitério. Vejam a analogia que existe com o nosso corpo material quando desencarnamos. Então, o corpo perispiritual, o subtil não pode jamais perder-se. Porque esse acompanha o espírito sempre. Percebem? Ele é enterrado no plano espiritual. Chico refere-nos aqui que ele é enterrado em lugar próprio, no cemitério, como o nosso corpo. Mas eles têm mecanismos mais avançados do que nós. O corpo lá, o corpo grosseiro do plano espiritual, pode ser desintegrado. Por exemplo, a cremação que se realiza aqui não é uma desintegração do corpo material. Desintegra-se. Só que aqui é muito perigoso seguir-se esse método. E por que é perigoso? Porque o espírito está muito materializado, muito ligado
à matéria e à vida aqui, ele não quer morrer. Fica muito apegado ao corpo. Significa que ele, desencarnando, ele permanece ligado ao corpo. E se ele for submetido à cremação, ele vai sentir a dor da cremação. É um corpo que vai ser queimado. Portanto, é preciso muito cuidado com essas decisões. Porque nós aqui ainda não estamos suficientemente evoluídos, desmaterializados ou espiritualizados o suficiente para não nos agarrarmos à matéria. Não primarmos pela vida material. Certo? Aqui, só uma curiosidade. A cobra muda a sua pele todos os meses. Todos os meses a cobra muda a sua pele. E eu, como vivi no passado no campo, lembro-me muito bem de encontrar a pele da cobra com a sua forma, que eu me assustava, sempre tive medo de cobras. Portanto, essa mudança da pele pode demorar uma semana a um mês para se libertarem dessa pele. Portanto, justamente o que acontece, a imagem que o Chico nos trouxe para nós compreendermos o que de facto acontece, portanto, isto é real. Deu para compreender, não deu? Vejam que André Luís não foi autorizado a explicar melhor o jogo, mas o Chico o fez. E este livro não é conhecido por muita gente. Imagens do Além. Vale a pena conhecerem-no. É este Imagens do Além com a Cidade no Além. São dois livros que se complementam. Agora, vamos ao mecanismo da fecundação. O mecanismo da fecundação é das coisas mais lindas que nós podemos ter conhecimento. O óvulo, agora começa a explicar-nos André Luís. O óvulo que irradiava as vibrações do espírito reencarnante. Portanto, nós vamos aqui agora seguir o mecanismo de como se dá a fecundação do óvulo. E daí resulta a célula, o ovo, do qual resulta o corpo. Irradiava as vibrações do espírito reencarnante. Passa a atrair, por sintonia de onda, aquele espermatozoide que contém os genes que ele necessita, isto é, que ele merece. Então, vejamos que não há um acaso. Não é um espermatozoide qualquer que vai fecundar o óvulo da mulher. Não é. Porque o óvulo já está com as vibrações do espírito reencarnante e é o espírito que vai atrair aquele mesmo espermatozoide que traz as características necessárias para o espírito que vai reencarnar. Portanto, contém aquele espermatozoide que contém os genes que ele necessita, isto é, que ele merece. Os genes, ou seja, os cromossomas, que são as características do futuro pai. Neste caso, é o espermatozoide que tem as características necessárias para aquele espírito. O gâmeta masculino, ou seja, o espermatozoide,
adequado às necessidades reencarnatórias do espírito, é ele que tem o que o espírito necessita. É rapidamente como que puxado, atraído por sintonia magnética para o óvulo e ocorre a fecundação. O óvulo o atrai, porque lá tem a vibração do espírito imantado já no óvulo. E ocorre a fecundação. O espermatozoide mais apto é o que mais sintoniza com as vibrações do espírito já imantado ao óvulo. Está difícil de entender? Não. Neste instante, as moléculas do perispírito do reencarnante, não se esqueçam que o perispírito do reencarnante, que já se restringiu, já está no útero da futura mãe. Ele já se alojou lá. Portanto, neste instante, as moléculas do perispírito do reencarnante penetram na intimidade da célula-ovo, que é a célula fecundada. Isto é, o zigoto. Inicia-se, nesse momento, a reencarnação propriamente dita em termos físicos. O espírito liga-se à célula-ovo, à célula fecundada. E isto é a primeira ligação. Inicia-se, de pronto, todo um processo da multiplicação das células que vão formar o embrião e o feto, portanto, o corpo humano. E isto depois, a partir do momento em que a fecundação se dá, é tudo muito rápido, porque a multiplicação das células inicia-se rapidamente. E os benfeitores espirituais têm que estar muito vigilantes, muito atentos para atuar, para seguir todo este processo. Então, as coisas mais maravilhosas. Não se esqueçam que nós estamos aqui para descobrir Deus nesta lei. Não se esqueçam disso. Isto é muito importante. Este é o objetivo. É o que esta lei nos vai apresentar. É Deus. A formação do embrião e o desenvolvimento fetal obedecem a leis físicas naturais. Portanto, a formação do corpo. A formação do corpo, ela é automática, é física, é biológica. Mas em todos esses fenómenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis, de acordo com os planos de evolução ou resgate. Então, o que é que está aqui a dizer Alexandre? Está a dizer que existem dois mecanismos neste processo. Há o mecanismo da lei física, biológica, que está a trabalhar para formar o corpo, mas o aspecto espiritual também vai coexistir ao mesmo tempo. De acordo com o plano reencarnatório que o espírito traz, vai adequar o seu corpo às necessidades de provas ou expiações que o espírito necessita passar. É aqui que as coisas acontecem. É aqui que as doenças congénitas que os médicos falam, é aqui que elas têm a sua causa, a sua origem. A classe médica afirma, eles sabem disso, que a maioria das malformações ocorre durante o período de formação dos órgãos, exato, no embrião. E também no período fetal. Mas não sabe a causa, nem o mecanismo da ocorrência. Não sabem. Isso eles não sabem. Portanto, não se esqueçam que está aqui uma grande sabedoria. Tudo isto foi idealizado por Deus. E nós temos que o amar tal qual Ele. Ele nos criou. Porque Ele é sábio e sabe o que é melhor para nós.
Tá? Portanto, é bom que saibamos a origem das nossas provas, dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades. Fomos nós que demos origem a isso tudo. Não temos que culpar ninguém, não ser nós. E André Luiz estava muito curioso. Preocupa-me o instante da primeira ligação de Sigismundo à matéria. A primeira vez que ele segue todo este mecanismo. Alexandre, captando os pensamentos de André Luiz, responde: você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união do casal. Portanto, algumas horas, não diz exatamente, pode variar, mas é preciso referir o seguinte: não julguem que os benfeitores espirituais estão presentes à união do casal. Eles sabem, tudo isso é programado, eles sabem, inclusivamente, o dia em que a mãe está fértil, ou o período em que ela está fértil. Ela sabe que o casal tem mais ou menos esse período de contacto. Eles têm tudo organizado e da parte deles nada falha. Mas eles não estão presentes. Eles respeitam o local, a intimidade do casal é totalmente respeitada. Totalmente. Eles estão num ambiente, mas não estão junto ao casal. Estão noutra repartição. E eles sabem que é necessário ainda aguardar algumas horas para que o espermatozoide comece a fazer o caminho, o percurso. E então, depois da união do casal, algum tempo de espera, Alexandre começa a atuar sobre o espermatozoide. Sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha depois de atravessar a periferia do óvulo. Portanto, a grande conquista é ele conseguir atravessar, entrar no óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Vejam, uma vez dentro do óvulo, ele ainda leva 4 minutos para atingir o núcleo. Ambas as forças, masculina e feminina, formavam agora uma só. O espermatozoide atingiu o núcleo do óvulo, a fecundação operou-se. 2 células se unem e vamos ver aqui a imagem. Temos o espermatozoide que já ultrapassou a linha contornante do óvulo. E a partir do momento em que entra, ele vai levar 4 minutos ainda até fecundar. Na fecundação, o que é que acontece? Aqui estão 2 células unidas, a masculina e a feminina. Não se consegue ver bem os 2 núcleos, mas cada célula, cada masculina e feminina, tem o seu núcleo. Porquê? Tem as características genéticas, os cromossomas, que vão dar as características ao reencarnante do pai e da mãe. Nós vamos ter características do pai e da mãe, mas são materiais. A forma, a cor do cabelo, a cor dos olhos, a da pele, enfim, essas semelhanças físicas entre os pais são os pais que vão dar a partir dos cromossomas de cada um. Mas só essas características, porque as espirituais não.
Alexandre ajustou a forma reduzida de Sigismundo, portanto, dá-se a fecundação, e agora a ligação do perispírito à célula-ovo. Ajustou a forma reduzida de Sigismundo, que se interpenetrava com o organismo perispírito de Raquel sobre aquele microscópico globo de luz. Impregnado de vida, e observei que essa vida latente, ele estava impregnado de vida, mas ainda não tinha manifestado a vida. Essa vida estava em potência, estava latente. Começou a movimentar-se quando houve essa ligação. Havia decorrido precisamente um quarto de hora a contar do instante em que o elemento ativo ganhara o núcleo do óvulo passivo. Depois de prolongada aplicação magnética, Alexandre aproximou-se de mim e falou: está terminada a operação inicial de ligação, que Deus nos proteja. Então, depois de ocorrer a fecundação, Alexandre ainda ficou na sua aplicação magnética durante um quarto de hora. Para que tudo desse certo, nada podia falhar. E a intervenção do benfeitor espiritual era fundamental. E a primeira operação, a primeira ligação reencarnatória ocorreu precisamente nesse momento em que houve a ligação. Foi a primeira. Claro que não é a definitiva e nem a mais consistente, mas foi a primeira ligação, porque esta tinha que ocorrer, obviamente. Do contrário, nada poderia prosseguir, não é? André Luiz seguia agora o processo da divisão celular. Ai, meu Deus, como o tempo passa. Em que se formava rapidamente a vesícula de germinação. E o orientador afirmou: o organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico. Sabemos isso, que é a mãe que vai alimentar toda essa formação do corpo. Enquanto a forma reduzida de Sigismundo, o perispírito, como vigoroso modelo, atuará como ímã entre limalhas de ferro, dando a forma consistente à sua futura manifestação. Portanto, ele está dando a forma, um modelo, e atuando na formação também do corpo. Temos aqui, então, o que acontece. Começa o corpo, a divisão celular. Temos a primeira, chama-se o zigoto, que é a célula-ovo. São duas células unidas, formam uma, e temos ali os dois núcleos, que vão dar as características do pai e mãe ao corpo. Depois, essa única célula, começa a multiplicação das células para formar o corpo. Uma forma duas, duas 4, 4, 8, 8, 16, 24, 32, enfim, uma multiplicação que nunca mais para. Na blástula, nesta fase, já tem 100 células formadas. A multiplicação é contínua. Temos aqui o desenvolvimento do ovo até o blastocisto. Portanto, temos o óvulo fecundado, fertilizado, o zigoto, as duas células, multiplicação das células, nesta forma. Vejamos que as células amareladas, na última imagem, interiores, estas são as que vão formar os tecidos e os órgãos. Porque aqui já começam as células diferenciadas, as células com as suas funções diferenciadas. Umas atuam num determinado órgão, outra no outro, e as suas funções são diferenciadas. Vejam como isto é maravilhoso, é absolutamente extraordinário. Como é que as células
elas próprias se diferenciam e está tudo dando certíssimo. Não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução em retificação. Em retificação quer dizer em correção. Portanto, na prova, não é? A pessoa tem que passar pela prova para retificar tudo os seus erros. Ora, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. Por isso mesmo, no seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. Não se choquem com esta informação. Mas é assim mesmo. Eu não posso já entrar em pormenores porque o tempo não vai dar. Temos aqui alguns estágios do desenvolvimento do feto. Algumas fases de desenvolvimento do feto embrião. Temos o primeiro às 5 semanas. Portanto, é apenas segmentos do corpo, não é? Podemos dizer que são segmentos do corpo. Portanto, mas este tamanho está ampliado porque eles são microscópicos quando começam nas primeiras formações, obviamente. Eu vou passar adiante porque o tempo não vai dar. Não vai dar. Aqui também temos mais formas, portanto, muitos mais segmentos aqui nesta imagem, a partir da segunda linha para cima, as diversas formas que o embrião adquire até chegar à forma humana. Portanto, todas estas são as fases por que a formação do corpo humano passa. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo contido no molde perispirítico do ser que forma os fluidos da carne. É óbvio que a diferenciação da formação do corpo tem a ver com a evolução do espírito, obviamente. Quanto mais inferior é o espírito, maiores são as provas, as dificuldades, e o seu corpo apresenta maiores defeitos, digamos assim. Assim, ao regressar à esfera mais densa, é indispensável recapitular todas as experiências vividas ao longo drama do nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias e horas breves. É muito, muito interessante. Portanto, nós passamos por todas as fases de desenvolvimento do corpo, das eras passadas, até chegarmos à nossa forma atual, mais perfeita ainda do que há alguns séculos atrás. Porque à medida que o espírito evolui, o seu corpo também evolui. Não é? Mais perfeito. E será mais ainda, muito mais ainda. Repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão no processo fetal de Sigismundo os sinais da era aquática da nossa evolução. E assim por diante, todos os períodos de transição ou estações de progresso. Nas fases da formação do embrião, temos a célula-ovo, que representa os seres unicelulares que iniciaram a vida nos oceanos primitivos. O líquido amniótico materno útero é o habitat morno onde a célula-ovo vai recordar as diversas passagens pelas espécies que já percorreu na sua longa jornada evolutiva. Portanto, a nossa evolução vem de muito, muito atrás. Veremos o embrião passar pela fase onde o espírito estagiou na classe dos peixes. Mais tarde, o embrião apresenta uma cauda e assim sucessivamente, atravessando todas as fases já vivenciadas. Todo o histórico das vidas anteriores passa a ser registado e recapitulado no novo corpo que se forma. É por isso que o perispírito, quando ele vai servir de modelo ao corpo, ele passa todos os registros que no seu perispírito para o novo corpo.
passa uma cópia, porque ele não perde os seus registros. O perispírito subtil não perde jamais os seus registros. Entendem? Temos aqui mais imagens, estas aqui, mas não há tempo. Nem pensar. E então, começa aqui o desenvolvimento embrionário durante a 4ª semana. A 4ª semana que é com um mês. Nós não vamos ver tudo porque não temos tempo, mas só que para ver o tamanho que o corpo começa a adquirir no seu desenvolvimento. O coração começa à 4ª semana a pulsar, já começa a pulsar, as regas neurais fundindo-se, presente os primórdios dos olhos, portanto, tudo são esboços do princípio, vão se desenvolvendo a pouco, e dos ouvidos, a iminência cardíaca, 2 pares de arcos branquiais, órgãos da respiração dos animais aquáticos, guerras, a fossa auditiva, 3 pares de arcos branquiais. Portanto, reparem que tudo isto é formado muito, a pouco, na fase embrionária. Na 4ª semana ainda, há o brotamento do braço, 4 pares de arcos branquiais, presentes os brotamentos dos braços, apenas esboços, como que surgindo já ali uns sinais, não é? Tem um comprimento de 4 a 5 milímetros. Vejam quanto é microscópico. Vejam numa régua estas medidas 4 a 5 milímetros. O desenvolvimento embrionário durante a 5ª semana atinge o comprimento de 6 a 7 milímetros. Desenvolvem-se estes órgãos, não posso parar neles porque não temos tempo. Na 5ª semana chega a atingir 8 a 11 milímetros de comprimento, 11 a 14, no final da 5ª semana, e assim sucessivamente. Eu vou passar adiante porque não dá. O desenvolvimento não dá. Portanto, desenvolvimento embrionário na 8ª semana, que termina o desenvolvimento do embrião e inicia-se o desenvolvimento do feto, fetal. A partir daí já tem outro nome, já tem outro desenvolvimento. O desenvolvimento embrionário na 8ª semana, membros superiores mais longos e dobrando-se no cotovelo. Dedos distintos, perfuração da membrana anal, degeneração da membrana urogenital, portanto, testículos e ovários distinguíveis, genitais externos ainda em estado indiferenciado, começando, porém, a diferenciar-se, presentes os primórdios de todas as estruturas essenciais, internas e externas, e atinge 40 milímetros de comprimento. Da 4ª à 8ª semana de desenvolvimento, o período embrionário constitui um período muito importante no desenvolvimento humano. Portanto, os primeiros 3 meses, pelo menos, é o período durante o qual todas as principais estruturas internas e externas se desenvolvem num grau significativo. O período fetal estende-se da 9ª semana até ao nascimento e caracteriza-se pelo crescimento e elaboração das estruturas. Não vamos aqui. Aqui se conseguem-se ver uma forma microscópica lá em cima, pretas, pequeninas. Vejam o tamanho. E estes aqui não estão microscópicas ainda, eu acho que estão ampliadas ainda, as negras. Bom, vamos passar. E aqui, o desenvolvimento fetal da 4ª à 40ª semana. Portanto, aqui nós podemos ver, muito interessante, a forma microscópica da 4ª semana, que é a primeira, vejam, vê-se muito bem, da 4ª, da 8ª, às 12 semanas, sim, às 12 semanas, às 16, às 20. Vejam como o corpo se vai desenvolvendo e formando. Muito, muito interessante, os órgãos, os membros, os órgãos não se vê, os membros é que se vê. A cabeça, o tamanho da cabeça vai diminuindo e, portanto, como é lindo o corpo humano, como ele se desenvolve, acompanhando a formação interior destes órgãos que nós estamos a ver, mas não podemos ver até ao final, que resulta depois
nesta forma linda humana. É algo de extraordinário o ser que idealizou tudo isto. E temos, então, finalmente, porque não podemos mais, temos, então, a formação do embrião aos 2 meses. Aos 2 meses. Temos depois o segundo aos 5 meses. Vejam a diferença entre o primeiro dos 2 meses, como a cabeça é muito maior, ainda muito dobrada. O dos 5 meses, a cabeça ainda é grande e está dobrada, e até que finalmente eleva o pescoço e mantém o corpo vertical. Temos ao nascer, a terceira imagem, ao nascer. A outra, aos 2 anos. Temos aos 12 anos, não, aos 8 anos, aos 12 anos e em adulto. Então, aqui nós acompanhamos a reversão do perispírito. Ele, a pouco e pouco, a partir do momento em que o bebê nasce, o corpo vai adquirindo a forma para atingir a forma humana no adulto. Portanto, a pouco e pouco nós vemos como há essa reversão. Finalmente, o espírito adquire a sua forma perispiritual. Perispiritual porque é a forma do corpo humano. O perispírito vai dar a forma adulta do corpo humano. E volta tudo ao normal. E temos o adulto formado, portanto, temos aqui a terminação, no adulto, temos a terminação da reencarnação. A reencarnação totalmente consumada, que é, por exemplo, aos 21 anos, não é? Aos 21 anos, é uma das fases da realização da reencarnação. É ao nascer, é aos 7 anos, são as fases porque se concretiza a reencarnação, é aos 14 e aos 21 anos. Pode ser até antes dos 21 anos, porque estão reencarnando espíritos mais avançados e eles adquirem a sua maturidade antes. E, portanto, muitos já podem, de facto, concretizar a sua reencarnação definitiva antes até dos 21 anos. Mas este é o mecanismo. Portanto, espero que, de algum modo, de alguma maneira, tivessem percepcionado um pouco Deus nesta lei maravilhosa que nos mostra a sabedoria e a bondade de Deus para conosco, que nos dá esta oportunidade de podermos crescer em entendimento acerca de Deus. Muita paz com Jesus, um bom fim de semana para todos. E muito obrigada pela vossa paciência. Desligo aqui. Então, boa tarde a todos. E a Noémia, muito obrigada. Ela entusiasmou-se enquanto profissional de saúde e trouxe-nos uma lição de medicina também, já que fez um caminho imenso pela enfermagem, não é assim? Ora bom, dado o adiantado da hora, nós vamos dirigir-nos para a prece de encerramento, não sem antes lembrar que de facto a encarnação é uma bênção que foi preparada com muito carinho pelos engenheiros siderais, como a Noémia nos falou, e que de facto esta é uma oportunidade única neste planeta com tantas dificuldades, mas do qual nós muito precisamos para evoluir. Vamos então para a prece de encerramento,
Vamos colocar-nos nas nossas cadeiras, confortavelmente. Vamos mentalizar a figura do Mestre, que é o caminho, a verdade e a vida, que há mais de 2000 anos desceu este Espírito puro até à Terra e que nos veio relembrar tudo o que já está dentro de nós, adormecido, muitas vezes negado, mas que inegavelmente somos todos filhos do mesmo Pai Divino. Vamos dirigir-lhe os nossos corações, vamos ao seu encontro nesta hora para agradecer antes de tudo o dom da vida, para agradecer esta oportunidade de recomeço e para pedir nesta hora por todos nós, humanidade necessitada do vosso amor, Senhor, e da vossa compaixão, para pedir-vos, como sempre, para que nos ajudeis a aproveitar as horas, para que aprendamos a dedicar-nos ao nosso irmão do caminho, para que saibamos, Senhor, fazer frutificar as sementes que há muito deixaste nos nossos corações e para que finalmente deixemos que faleis nos nossos corações e na nossa mente, para que te ouçamos, Mestre, de uma vez, que aprendamos as lições do vosso Evangelho, que saibamos, Senhor, aconchegar todas as intuições que vierem ao nosso encontro e para que nestes corações, ainda necessitados do vosso amor, possamos semear a paz, a concórdia e o amor. Rogamos nesta hora, Senhor, por todos os que sofrem, mas rogamos igualmente por todos aqueles que provocam lágrimas e dor. Amparai cada coração, perdoai-nos por não sermos capazes de seguir-vos muitas vezes, mas ajudai-nos a ultrapassar-nos a nós próprios, a renovarmos os nossos corações, a envolvermos-nos em esperança e em fé e em seguir rumo ao vosso encontro nesse caminho de que nos revelaste um dia, e pedimos nesta hora à vossa Mãe e nossa Mãe Maria Santíssima que nos envolva no seu regaço, que nos ampare os corações e que nos fortaleça para todas as lutas que vierem ao nosso encontro. Abençoai-nos e ficai conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. E quem trouxe águas, não se esqueça de ir buscar. Muita paz. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.